Olá, discípulos de Cristo, Pastor Gabriel aqui, passando para trazer uma novidade extraordinária para vocês. Nós estamos desenvolvendo um conjunto de podcasts para que você possa crescer espiritualmente e assim avançar na sua maturidade cristã. Esses podcasts trarão consigo pingos nos is, trarão conceitos fundamentais, explicarão doutrinas que muitas vezes nós temos dúvida. E o nosso objetivo é trazer de uma forma simples, clara, objetiva, para que você compreenda e assim também consiga explicar a outros a razão da nossa fé. Esse podcast, ele tem o intuito de trazer o nosso amadurecimento espiritual, para assim, como diz a palavra de Deus, nós nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Porque a maneira que nós pensamos e compreendemos a respeito de Deus realmente importa e nos conduz a uma vida diferente. Então vamos lá. Nós estamos aqui hoje no nosso projeto piloto, meus irmãos, onde nós falaremos sobre um tema importantíssimo. Hoje, o que a Bíblia diz sobre a Santíssima Trindade. O que é a Trindade? O que nós dizemos quando falamos que Deus é três pessoas, mas ao mesmo tempo é apenas um Deus? O que queremos dizer com tudo isso? Então, no podcast de hoje, que você poderá ouvir aí no seu trabalho, na sua casa, lavando uma louça, fazendo N outras coisas, com fone de ouvido, aprendendo a respeito de Deus, nós falaremos sobre a Santíssima Trindade, dividindo esse estudo em 3 pontos. Primeiro, vamos explicar o que é a Trindade. Segundo, como encontramos a Trindade nas páginas da Bíblia. Terceiro, por que este conhecimento é tão importante. Então vamos lá. Uma concepção correta sobre Deus é fundamental. Não somente, meu querido irmão, para a organização teológica na nossa mente, mas também para a prática da vida cristã. A concepção correta sobre Deus, eu poderia dizer aqui como um bom engenheiro, que ela é para adoração o que a fundação, o elemento estrutural, é para a construção. Se a fundação for inadequada ou fora do prumo ali, cedo ou tarde, toda a estrutura terá algum tipo de problema. Eu creio assim ser difícil identificar um erro doutrinário ou uma falha na aplicação da ética cristã que não tem origem em pensamentos incorretos, indignos ou imperfeitos sobre Deus. Então a forma que nós compreendemos a respeito do ser de Deus realmente interessa. Então, veja bem, Deus nos enviou apóstolos, pais, mártires, compositores, reformadores, reavivalistas, homens que Deus usou de forma tremenda ao longo da história. Muitos desses grandes homens de Deus divergiam sobre alguns entendimentos doutrinários, por isso nós vemos tantas igrejas históricas e diferentes por aí. Mas existe um ponto que todos eles eram alinhados, ou melhor, existe um ponto que une todos aqueles que confessam ser cristãos: a doutrina da Trindade. É impossível ser considerado cristão e negar a doutrina da Trindade. Então vamos ao nosso primeiro ponto de hoje, né? O que é a Trindade? Nós podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Calma aí. Eu sei que começou a ficar um pouco complicado. Mas o que nós temos que entender é que existe diversidade na unidade. Aqui não é 1 mais 1 mais 1 que é igual a 3. Não. Aqui é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Correto? As palavras, elas são complicadas, porque estamos usando palavras da nossa experiência humana para falar sobre um Deus que é muito maior que nós. Logo, nós precisamos de quê? Nos lembrar que nós estamos em um campo santo. E muitas vezes não conseguimos alcançar a plena compreensão
de determinados conceitos acerca de Deus, não significa que eles não sejam reais, mas que nós somos limitados. Falar sobre Trindade é muito importante, pois muitas vezes, quando começamos a falar sobre o fato de Deus ser onipotente, onipresente, eterno e assim por diante, nós temos a tendência de atribuir isso apenas a Deus Pai. Mas o ensinamento bíblico da Trindade nos diz que todos os atributos de Deus valem para as três pessoas, pois cada uma delas é plenamente Deus. Então perceba algo importante. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, ou seja, três diferentes pessoas, são Deus em essência. Aqui está o grande mistério. A nossa mente não alcança a plena compreensão, pois a gente é limitado. Qualquer comparação que nós usássemos para explicar essa doutrina, ainda assim seria ineficaz. Alguns ali, para explicar para crianças, acabam usando a figura ali, a ilustração da água. Nós temos a água no estado líquido, no estado sólido, né, que é o gelo, e no estado gasoso. Os três são água, certo? Diferentes formas de água, mas os três continuam sendo água. Mas ainda assim é a nossa linguagem tentando explicar a grandeza desse Deus. O grande ponto é entendermos, como está na imagem aí no YouTube, que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. E assim, né, continua um pelo outro. Mas todos eles são Deus em essência. Perceba que a doutrina da Trindade é uma questão de fé. É uma questão de entender que assim Deus se revela e os nossos conceitos, eles nunca alcançarão essa plenitude. A fé nos leva em busca do conhecimento de Deus e muitas vezes nós vamos nos deparar com muros intransponíveis para nós, como no caso da Trindade. Então precisamos ler a palavra e crer como completa verdade, mesmo que o nosso raciocínio não alcance tamanho mistério. Mas nós cremos, pois assim o Senhor se apresenta. Então vamos para o segundo ponto. Como encontramos a Trindade nas páginas da Bíblia? O termo Trindade, por assim dizer, essa palavrinha, não se encontra na Bíblia. Ela significa triunidade e foi cunhada pela Igreja para explicar a forma que Deus se apresenta e nos ensina sobre si mesmo em muitos textos das Escrituras. Ou seja, é um termo para resumir o conhecimento bíblico a respeito de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar ali essa manifestação do Deus Trino. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar claro para a gente? Vamos lá na criação, aquele momento extraordinário em Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós temos ali o Deus Trino falando consigo mesmo. Ele diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que interessante, a pessoa de Deus ou as pessoas de Deus conversando entre si, falando sobre criar o homem à nossa. Perceba que nós estamos aqui demonstrando um plural, mais de uma pessoa, a pluralidade das pessoas em Deus. Assim também temos Gênesis 3:22, ali no início, logo após a queda. O texto diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Perceba o plural novamente aparecendo. Depois, mais adiante, nós temos Gênesis capítulo 11, verso 7, naquele momento icônico da Torre de Babel. Então, nós temos o Deus Trino também demonstrando a pluralidade das pessoas ao afirmar: desçamos e confundamos ali a sua língua. Perceba, estamos mais uma vez vendo a pluralidade das pessoas, mais de um, desçamos e confundamos. Isaías, no capítulo 6, no verso 8, nós temos ali de forma extraordinária o chamado de Isaías. Então o Senhor Deus se manifesta e diz assim: depois disso,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mais uma vez, a pluralidade das pessoas aparecendo num texto bíblico. Então, esses textos têm em comum a representação da pluralidade em Deus, mas não nos apontam ainda quantas pessoas ou quem são elas, mas sempre usando essa linguagem no plural. Ainda nós temos outros textos ali no Antigo Testamento que começam a refinar esse entendimento nosso a respeito desse Deus Trino, apontando uma diferença de pessoas. Por exemplo, Salmo 45, versos 6 e 7, o Senhor diz ali, através da boca do salmista, o salmista afirma: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. E agora presta atenção. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Nós temos aqui um salmo messiânico que começa a apontar para o Deus que é escolhido por Deus para vir à terra. Então já demonstra duas pessoas em um Deus. Então a gente começa a ter essa revelação progressiva. Depois nós temos o Salmo 110, ali no verso 1, que diz assim: o Senhor, então veja aí, uma pessoa, disse ao meu Senhor, segunda pessoa: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Aqui nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que temos uma manifestação do Deus Pai exaltando o Deus Filho. O Senhor disse ao meu Senhor. Então, a Bíblia começa a refinar esse conteúdo para nós. Bom, nós vimos alguns textos do Antigo Testamento, mas quando chegamos no Novo, tudo fica ainda mais claro para nós. Porque nós entramos na história do Filho de Deus enviado à Terra. Então era de se esperar que realmente nós tivéssemos ensinamentos mais explícitos sobre a natureza de Deus. Então, nós temos o nosso texto icônico, ali de Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17, onde nós temos o batismo de Jesus, e naquele momento que Jesus foi batizado, Mateus 16 afirma: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Presta atenção, nós temos o Filho passando pelas águas. Nós temos a manifestação do Pai através da voz de alegria pelo Filho amado. E nós temos a manifestação da pomba como o Espírito Santo de Deus descendo, ungindo a pessoa do Filho. Uma clara manifestação da Trindade no Novo Testamento. Nós temos vários textos que nos apontam para essa manifestação trinitária. Ali no Novo Testamento, vários autores, eles utilizam a palavra Kyrios, que significa Senhor, para se referir ao Deus Filho, pneuma para se referir ao Espírito Santo, e assim vários nomes atribuídos a Deus, sendo assim para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. É interessante, por exemplo, quando nós chegamos lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 2, 1 e 2, que João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João está apontando para a pessoa do Filho e falando que Jesus é aquele que é desde o princípio. Agora, uma manifestação trinitária maravilhosa que nós temos e que é usada até os dias de hoje nas igrejas por todo o mundo, é ali a nossa grande saudação ou bênção apostólica em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam
com todos vocês. A clara manifestação cristã de que as três pessoas se manifestam de formas diferentes, mas são Deus. E assim nós desejamos a graça, o amor e a comunhão das três pessoas de um só Deus para com toda a igreja. Alguns já questionaram se o Espírito Santo é de fato uma pessoa distinta e não simplesmente um poder ou uma força que vem de Deus para agir no mundo. Mas esse texto de 2 Coríntios deixa evidente que tanto o Filho, quanto o Pai, quanto o Espírito, eles se encontram numa mesma hierarquia, no mesmo patamar, sendo Deus, sendo uma pessoa. Em João, no capítulo 14, verso 26, o Senhor Jesus escolhe uma palavra muito interessante para falar sobre o Espírito Santo. Ele escolhe a palavra Paracletos. Eis que enviarei Paracletos, a palavra utilizada naquele contexto para falar de uma pessoa que consola outras pessoas, o nosso Consolador, né? Então, nós temos ali a pessoa do Espírito Santo sendo manifesta e não apenas uma força, um agir, um vento, né? Como muitas pessoas acabam por assim tentar explicar a presença do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós poderíamos ficar horas e horas lendo passagens bíblicas que nos demonstram esse maravilhoso paradoxo de como Deus se manifesta em pessoas distintas, mas continua sendo uma única natureza, Deus. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. Por que esse conhecimento é tão importante para as nossas vidas? Primeiro, é extremamente importante pensar da forma correta a respeito de quem Deus é. Pois fora disso, nós vamos estar adorando uma imagem criada de Deus, e não o próprio Deus, concorda? Muitos acabam caindo em pecado de idolatria, pois imaginam Deus à sua própria imagem e semelhança, e não olham para quem Ele realmente é diante da sua revelação nas páginas da Bíblia. Uma das armadilhas de Satanás, discípulos de Cristo, é justamente fazer com que as pessoas adorem a algo achando que estão adorando a Deus. Nesse caso, o conhecimento da Trindade, além de nos levar à correta devoção, também nos guardará de cair em mentiras que sempre se levantarão para nos confundir. Então, veja bem, eu trouxe aqui algumas dessas heresias que surgiram ao longo da história da igreja, para vocês terem ideia como isso sempre, o inimigo sempre tenta corromper a verdade a respeito de Deus. Surgiu uma heresia chamada modalismo. Essa heresia, ela afirmava que existe só uma única pessoa, e não três. E essa única pessoa se revela a nós de três diferentes modos. O que isso significa, é que alguns levantaram ali afirmando que no Antigo Testamento Deus se revelou como Pai, no Novo a mesma pessoa se revelou como Filho e depois a mesma pessoa se revelou como Espírito Santo. Só que com três faces diferentes. Mas veja bem, meus irmãos, basta lembrarmos do batismo de Jesus, que essa visão já cai por terra. Nós temos no mesmo momento a manifestação das três pessoas, e não apenas de uma. Então o modalismo foi amplamente confrontado ali pela igreja primitiva. Nós tivemos também o arianismo, que foi uma heresia, e esse termo aí vem de Ário, que foi um bispo de Alexandria no passado, cujas suas opiniões foram condenadas em um dos primeiros concílios da igreja cristã em Nicéia. Ário, ele era influente, ele pregava que Deus Filho, Jesus, ele foi criado por Deus Pai, e que antes dessa criação ele não existia. Nem o Espírito Santo existia, apenas Deus Pai. Assim, embora Jesus seja superior a nós, ele não se assemelha ao Pai em majestade. Então, à luz da Bíblia, ela combate essa heresia, E aí nós tivemos um credo, o credo de Nicéia, que combateu ali o arianismo. Não, Jesus, ele não foi criado pelo Pai. Nós usamos a expressão que ele foi eternamente gerado, pois embora ele se manifeste como Filho, ele é eterno, coeterno junto ao Pai, assim como o Espírito. Foi condenado também o arianismo.
Nós temos mais recente, por exemplo, os Testemunhos de Jeová. Eles acreditam que o nome verdadeiro de Deus é Jeová e que Jesus é seu filho. Eles não consideram a doutrina da Trindade. Eles falam que a doutrina é bíblica. Logo, presta atenção, se todo aquele que é cristão só está debaixo de uma mesma convicção trinitária, se eles não creem na Trindade, eles não são considerados irmãos na fé. Isso é uma heresia, tá? Então, eu gostaria até de citar o credo apostólico, que foi cunhado pelos apóstolos logo no início da igreja e que nós repetimos poucas vezes, nas nossas igrejas, mas que ele é fundamental para que nós possamos ter uma visão correta a respeito da fé cristã desde o início. Possamos ter uma visão correta da fé apostólica desde o início, uma fé trinitária, tá? Então, veja bem, o credo apostólico ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui a primeira pessoa da Trindade sendo manifesta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A segunda pessoa agora, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Terceira pessoa da Trindade agora. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A pessoa da Trindade, o Deus Trino, a triunidade de Deus, é manifesta desde a primeira confissão de fé cristã. Então, meus irmãos, de forma clara e prática, de tudo que eu disse até o momento, por que a igreja, em todas as eras, tanto se preocupa com a doutrina da Trindade? Primeiro, se Jesus é meramente um ser criado e não plenamente Deus, então é difícil compreender como ele, uma criatura, pôde suportar toda a ira de Deus contra todos os nossos pecados. Será que qualquer criatura, por maior que seja, poderia realmente nos salvar? Logo fica em xeque a expiação dos pecados. Segundo, a justificação pela fé fica ameaçada se nós negarmos a divindade de Jesus. Se Jesus não é Deus, será que podemos confiar com fé de que o sangue de um ser criado como nós pode nos resgatar, lavar e salvar? De forma alguma. Terceiro, se Jesus não é Deus, será que devemos nos dirigir a Ele em oração e adorá-lo? Seria idolatria. No entanto, a Bíblia nos ordena a adorá-lo. Então, Ele só pode ser Deus. Se alguém prega que Jesus não é Deus e foi apenas um ser criado, mas que somos salvos por meio do sacrifício dele, o que ele estaria fazendo? Atribuindo de forma errada o mérito da salvação a uma criatura e não a Deus. Veja bem, estes são apenas alguns dos argumentos do porquê a Igreja de Cristo, em todas as eras, tem em tão alta estima a manutenção da doutrina da Trindade de forma intocável. Não é discutido esse ponto biblicamente. Caso alguma nova visão se levante contra isso, deve ser considerada heresia. Vamos ver que nas páginas da Bíblia, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, essas três pessoas divinas se manifestam. Recebem nomes divinos, recebem adoração, têm feitos divinos, são dignos de toda honra, toda glória e todo louvor. Para finalizar esse nosso momento, esse projeto piloto, eu gostaria de ler, um texto ou uma frase interessante de Frederick Faber, que ele diz assim: ó abençoada Trindade, ó majestade simples, ó três que são um, és eternamente Deus único, Santa Trindade, bendita três vezes, Deus único, adoramos a Ti.
embora a nossa mente não contemple toda a majestade dessa doutrina e desse conhecimento. Nós temos que nos dobrar diante do Santo Deus. Quando adoramos o Pai, também adoramos o Filho e o Espírito, e assim sucessivamente. Que nós possamos ter firmado aos nossos corações, ó discípulos de Cristo, que o nosso Deus é o Deus Trino, Todo-Poderoso. Assim finalizamos esse nosso primeiro podcast aqui do nosso Projeto Discípulos. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito dessa doutrina. Qual será o próximo conteúdo? Aponta pra gente o que você gostaria que fosse trazido aqui para que nós possamos então, expor o conhecimento das Escrituras e te tornar cada vez mais maduro no conhecimento da fé. Que Deus te abençoe e até o próximo momento.